Curva a sua cabeça. Senhor, que a Tua graça nos ajude nessa noite para transmitir a Tua palavra e que a Tua palavra ela produza uma nova consciência, uma libertação, uma liberação, para que a gente consiga viver pela fé e que esta fé seja debaixo da bênção, para que essa família seja saudável pela fé em Abraão, que essa bênção seja plena todos os dias, para que as nossas gerações desfrute dessa bênção, não só hoje, mas para sempre, e que os céus sejam abertos, e que todo mal, todo espírito da mentira, do engano, que tenta corromper a saúde da família, a saúde desta pessoa que sofre, que se sente maldito e não bendito, seja desfeito em nome de Jesus. Amém. O tema, como falado, é família saudável, base para futuras gerações. Eu estava pensando exatamente sobre o tema bênção, e eu percebo que muitas pessoas, elas não se sentem abençoadas, elas não se veem abençoadas, e muitas vezes se incomodam em estar no culto da família porque se vê sem família. Há muitas pessoas que não se sentem e não se ver abençoadas, porque para ela ou para ele ser solteiro ou ser divorciado é como se fosse uma doença pegajosa, né? Até porque as pessoas perguntam, vai casar quando, né? Aí depois que casa, vai ter filho quando? Então a pessoa carrega uma mentira no coração, como se ela tivesse, ou se ele tivesse alguma deficiência por não ter um filho, por não gerar filho. Há pessoas que se culpam ou não se sentem uma bênção, não se vê como uma bênção, talvez se vê como uma eterna devedora ou um devedor da vida, por não se sentir adequado da forma que gostaria de ser em relação a outras pessoas. Há muitas pessoas que se comparam como maldição, porque se vê inferior a outros que conseguem coisas que talvez você ainda não consegue. Há muitas pessoas que não se veem abençoadas, porque criou seus filhos no caminho do Senhor, de repente esses filhos se desviaram e carregam uma eterna culpa, se perguntando, aonde eu errei? Se você se acha que é um erro, ou você se acha culpado por teu filho ter abandonado o Evangelho, nós podemos também falar que Deus errou. Pergunte por quê? Porque Deus criou quem? Adão e Eva. Qual foi a escolha deles? E porventura Deus interviu na escolha deles? Então Deus errou? E nem você errou. Então você se vê uma maldição muitas vezes, porque você não consegue fazer as coisas da forma que você gostaria de fazer de correto. Muitas pessoas se veem malditas, e muitas pessoas perdem a inspiração da existência e da vida por conta dos problemas acontecerem e você se sentir totalmente impotente diante deles. No Brasil, nós temos uma média de 38 suicídios ou mais por dia. Por quê? Porque as pessoas não têm mais prazer da vida, porque elas não se vê e elas não se sentem uma bênção, elas se vê e se sentem uma maldição eterna. Talvez você fique tão incomodado e se culpando de uma forma tão grande que você perde a sua noite de sono. São tantas mentiras que o diabo tem colocado na sua mente, no seu coração, que a sua fé, ela começa a perder a essência. A sua fé, ela vai começar a enfraquecer devido às realidades que nós não esperamos, porém acontecem em nós. Nos sentimos amaldiçoados quando vemos a prosperidade do ímpio e não prosperamos por vermos justo. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus hoje quer produzir uma libertação, uma transformação, uma nova consciência.
Deus tem verdades inefáveis nesta noite para mim e para você. Deus quer desconstruir toda mentira de Satanás nesta noite, para que você desfrute de um evangelho verdadeiro, de um evangelho pleno, de um evangelho renovador, de um evangelho avivador, de um evangelho que cura, que liberta, que salva e que te faz ter vida e vida em abundância. Tem pessoas que se culpam e se sentem amaldiçoadas por não ser feliz no seu casamento. Tem pessoas que se sentem amaldiçoadas porque se sente o eterno devedor da vida. E eu tenho a certeza que isso hoje vai começar a ser desconstruído na sua vida, porque você vai sair daqui entendendo o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Quantas famílias serão abençoadas? Todas as famílias da terra. Talvez você imagine a família terrena. Talvez você imagine não adequado porque você se vê sem família. Eu quero dizer que essa família terrena, ela é fragmentada pelo pecado. Essa família terrena, ela não é plena da forma que deveria ser. Mas existe uma promessa de Deus para todas as famílias da terra. Existe uma promessa espiritual libertadora para todas as famílias da terra. Existe uma palavra, uma promessa dada a Deus a Abraão, que nós herdamos esta promessa, já que por meio do sangue do Messias somos semente de Abraão. Fale comigo, eu sou semente de Abraão. Pela fé. Repete comigo, eu sou semente de Abraão. Pela fé. Me lembro de uma certa vez, de um líder espiritual, de um pastor, que ele tinha muita dificuldade de receber abraços. Esse homem, já um senhor de idade, ele tinha dificuldade de receber abraços, de receber presente, ele tinha dificuldade de transmissão de afeto. E ele acreditava que não era agradável, ele fazia de tudo para agradar, porque ele se via que não era agradável, ele achava que onde ele chegava, ele era mal visto, e ele carregava esse peso dentro dele. Quantas vezes você está aqui, se vê mal visto, se vê rejeitado, talvez você passa aqui, alguém vira o rosto, você acha que essa pessoa não gosta mais de você, ou não quer mais falar com você. Quantas nuvens de maldição vêm para roubar a essência de Jesus em nós, mas nesta noite nós vamos produzir uma profunda libertação em nossa consciência, vamos entender quem nós somos em Jesus Cristo, e que nós temos a total liberdade de viver por esta fé em Jesus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto, Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O Evangelho, ele veio para libertar, ele veio para transformar. Então esse Senhor, ele tinha uma mentira no seu HD. E qual é a mentira que ele tinha? Que ele não era desejado, que ele não era suficiente, e ele se entregava sempre para agradar as pessoas, mas nada para ele era suficiente. Então como é que ele se via? Alguém não atraente. E nós começamos a falar com Deus: Deus, existe uma mentira, fala para ele a tua verdade. Qual é a verdade que o Senhor tem a dizer a respeito disso? E começamos a orar e ficarmos em silêncio. De repente, uma lágrima escorre do olho dele, outra lágrima escorre do outro olho. Aí ele disse para mim: estou me lembrando de algo. E eu perguntei: o que foi?
Eu estou me lembrando que quando eu era criança, minha mãe morreu, meu pai já era morto, e minha mãe morreu, e eu fui entregue para ser cuidado pela minha tia, irmã da minha mãe. Só que a minha tia tinha 4 filhos, e eu era o 5º. E quando eu era criança, eu li a história do patinho feio. E eu perguntei, como é que você se via? Eu me via um grande pato feio. Me via uma pessoa sem pai, sem mãe, e não me via adequado dentro da casa da minha tia, com os meus primos. E eu fui crescendo e chorando. De repente ele abaixou a cabeça e eu perguntei, como é que você se vê agora? Ele disse para mim, eu me vejo um grande pato feio, não me vejo adequado, por mais que eu faça as coisas, eu não me vejo adequado. Aí eu falei para Deus, Deus, qual é a tua verdade a respeito desse pensamento, dessa mentira que o diabo colocou na mente dele? Ele me responde, eu estou lembrando da história, eu esqueci do outro lado da história. Esse patinho, na verdade não era um pato, eu não me lembrava dessa outra parte. Esse pato era um lindo cisne, um belo cisne. Aí eu te pergunto, como você se vê agora? Ele disse, eu me vejo um lindo cisne, eu me vejo alguém amado por Deus, eu me vejo alguém muito bom, abençoado. Nesse dia estava ele, a filha, a esposa, e eu perguntei, você pode abraçar com toda a liberdade, com todo o coração a sua família? Ele, eu posso, agora eu posso abraçar, de verdade. Ele abraçou a filha, abraçou a esposa, obviamente me abraçou e abraçou a todos presentes que estavam naquele momento. Eu vou ler de novo Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 9, grave isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que são da fé, são benditos com o crente Abraão. O justo viverá pela... Na última vez que eu preguei, eu falei sobre fé. O justo, ele vive pela fé. Ele vive pela certeza de quem ele é em Jesus. Atos capítulo 3, versículo 25 diz, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então quem sou eu? Maldito ou bendito? Bendito pela... A gente anda pela... A realidade está contradizendo, eu ando pela... Os problemas estão contradizendo, eu vivo pela... As circunstâncias dizem que eu não vou conseguir, eu vivo pela... O crente, ele não anda pela circunstância. Tem uma canção lá da velha guarda, né? Os músicos ficam aqui atribulados, que não conhecem. Diz assim, não olho para as circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista. Quem conhece, levante a mão. Nós vamos cantar. Diz assim, cante comigo quem conhece, canta bem alto para me ajudar, para ajudar quem não sabe. Não olho para as circunstâncias, não, não, não.
Alegre eu sou, mas ainda que a figueira não floresça, e a vide não deu o seu fruto, mas ainda que os montes se lancem no mar, mesmo assim eu hei de confiar. Bem alto. Por vista, alegre eu sou. A alegria do Senhor é a nossa força. O diabo ele tem lançado muita mentira no meio da igreja, para que você fique aprisionado por essas mentiras. A gente anda pela fé em Cristo Jesus. Paulo chamou esta promessa de Gênesis capítulo 12, versículo 3. O evangelho foi pregado antecipadamente a Abraão. Fazemos parte de uma família espiritual. Todos nós temos a promessa de Deus que eu sou uma bênção. Oh, aleluia! Você é uma bênção. Nós nos desenvolvemos dentro de uma família que a transmissão era que você é desastrado, seu desastrado, né? Não é isso? Seu porco, sua porca. Talvez as transmissões da realidade da sua vida desconstruir a ideia de bênção, mas pela fé você tem uma promessa selada do teu coração nesta noite, para que a tua vida, para que a minha vida torne 360 em nome de Jesus. Então temos a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra. Qual é a nossa responsabilidade? Mas você primeiro, antes de você abençoar, você tem que dizer que você é. Mas por que eu não consigo dizer que eu sou abençoado? O que implantaram na nossa HD? É que sempre falta o quê? Já viu? Sempre falta. Tudo que você faz, não é? Você limpou, você fez mais do que a sua? Isso gera uma consciência de bênção ou de maldição? De capacidade ou de incapacidade? Parece que a gente nunca vai conseguir, sim ou não? Parece que Deus está lá do outro lado e você tem que estar gritando, né? Parece que Deus não tem prazer de abençoar. Querido, nós andamos pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós precisamos de ter essa responsabilidade de, antes de abençoar, eu preciso ser abençoado. E o que é uma pessoa abençoada? Você vai entender o que é uma pessoa abençoada. Hoje você vai começar a implantar uma cultura de bênção no teu coração. Muitas vezes a realidade vai bater de frente aquilo que você crê pela fé, mas a nossa fé, em nome de Jesus, não vai se subjugar à realidade negativa. Fale assim comigo, eu quero que grave em nome de Jesus, não no cérebro, mas no coração. A minha fé não vai se submeter às realidades negativas da minha vida. Não vai, porque o diabo ele quer exatamente desconstruir a sua fé pela realidade negativa que você está vivendo agora. Mas tudo pode mudar, ande pela fé. Glória a Deus. Todas as nossas palavras e ações e atitudes abençoam ou amaldiçoam. Em algum momento, alguma palavra minha, ela pode transmitir algo desagradável para você. Eu tenho essa intenção, sim ou não? Não, mas pode acontecer. Pode acontecer do meu comportamento transmitir uma palavra de maldição para você. Mas essa é a minha intenção? Não. Porque nós, como seres humanos, ainda não estamos na plenitude. É por isso que devemos de caminhar pela fé. Porque o diabo ele quer usar as palavras e a atitude das pessoas para dizer que você não tem valor, para dizer que você não é importante, para dizer que você não é pertencente, para dizer que você é incapaz.
E você começa a produzir isso no teu coração todos os dias. E se eu produzo isso no meu coração, eu ando pela circunstância ou ando pela fé? Se você produz isso no teu coração, você anda pela circunstância e não pela fé. Então é importante você trabalhar e entender que essas mentiras de Satanás têm que ser desconstruídas agora, dentro do seu coração, da sua vida. Ser abençoado e abençoar é uma questão de emergência para os nossos dias e as futuras gerações. Abençoar é aceitar. Eu me aceito, é considerar um sucesso. Existem dois tipos de orgulho. Existe o orgulho positivo e o orgulho negativo. Existe o orgulho do amor próprio que você tem que nutrir no teu coração. Você é filho de Deus. Você é promessa de Deus. Você é filho de Abraão. Você é mais que vencedor. Deus entrou na sua vida para desconstruir o império do diabo. Você precisa de ter o orgulho do amor próprio. Agora tem o orgulho negativo, que é o orgulho da autossuficiência. Aquele orgulho que faz com que você não se submeta a nada. Esse orgulho é o orgulho negativo. Nós precisamos nos orgulhar, em nos aceitar, em me considerar um sucesso, em falar que eu vou bem, que eu vou dar um passo. Abençoar é dar um passo para a direção. Abençoar é fazer a diferença na vida. É validar, é reconhecer, é produzir regulação emocional para quem abençoa e para quem é abençoado. Quando nós começamos a nos abençoar, nós começamos a regular o nosso estado emocional. Começamos a ter mais equilíbrio. Então é importante a gente começar a produzir a cultura de bênção. Nós tivemos agora uma reunião do nosso grupo com o apóstolo, e cada um tinha uma responsabilidade de falar algo positivo um para com o outro. Isso é uma implantação de cultura de bênção, de dizer o quanto você é importante. Vocês são importantes aqui no nosso meio. Todos vocês têm valor. A sua contribuição financeira nos abençoa, a sua presença nos abençoa. Queria eu conseguir ser relevante para todos vocês aqui. Talvez você queria também ser relevante para todos, mas você vai conseguir? Será que eu vou conseguir ser relevante para todo mundo aqui? Claro que não, mas isso não pode se tornar uma mentira achando que eu não sou suficiente. Não deixa que o diabo comece a desconstruir a fé que Deus colocou no teu coração. Então abençoar é exatamente isso. Amaldiçoar é rejeitar, considerar um fracasso, falar mal de, afastar-se de, ser peso na vida, invalidar e não reconhecer o seu valor. Desregulando o emocional com maldição. Quando você começa a produzir palavras negativas, eu sou um idiota, eu sou burro, não adianta, tudo que eu faço dá errado, está vendo? O meu irmão, como bem que a minha mãe dizia para mim, que meu irmão é mais inteligente do que eu. Se teu irmão é mais inteligente do que você, quem você é? Fala para mim. Se você é mais burro, você é abençoado ou amaldiçoado? Isso é verdade ou mentira? Quem é o pai da mentira? Então é importante você entender que as comparações não engrandecem a sua vida espiritual. Você é o que é. E quem tem poder para te transformar é Jesus de Nazaré. Ele tem o poder para transformar você e eu nessa noite. Clamemos a Ele em alta voz: Senhor, muda a minha história. Me muda, me ajuda. Eu não consigo. Oh, aleluia. Tem glória a Deus, igreja? Oh, aleluia. Agente humano. Nossa família pode ser usada para transmitir palavras ou comportamentos que vai inculcar ambas mensagens nos nossos corações, bênção ou maldição. Se eu falo assim para você, você é uma bênção, você é maravilhoso, o
que vai chamar a atenção de você? A minha palavra ou o meu comportamento? Fala. Você vai acreditar em quê? Nas palavras ou no meu comportamento? Aonde você vai se identificar? Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a negativar a nossa vida o tempo inteiro, a se culpar o tempo inteiro. Sabe por que os adolescentes se cortam? Porque não é o demônio que faz isso não, é uma armadilha que faz isso. A armadilha do diabo faz com que a pessoa se sinta inadequado, não se sinta amado. E a pessoa vai guardando um monte de sentimento ruim. E uma forma de transbordar ou botar para fora isso é se cortando, para derramar sangue. E quando derrama sangue, libera um hormônio de satisfação. Mas nesta noite, tem um sangue precioso que está aqui neste lugar, que vai ser derramado na sua vida, adolescente. Você que se corta, que está aí, que corta seu braço, que corta sua perna, que corta sua barriga, e o sangue começa a escorrer para liberar bem-estar, o hormônio do bem-estar. Existe um sangue nesta noite que vai mudar o seu pensamento, a sua história, a sua consciência, vai mudar você por dentro e por fora, e nunca mais você vai se cortar em nome de Jesus. Temos a responsabilidade de viver debaixo da bênção, porque é uma promessa através de Abraão em Jesus Cristo. Sim, temos uma promessa. Essa promessa, devemos ficar debaixo dessa promessa. Viver debaixo da? Vamos lá? Viver debaixo da? Andar debaixo da? Dormir debaixo da? Trabalhar debaixo da? Vir para a igreja debaixo da? Quando as coisas estiverem ruins, aquela briga dentro de casa, aquele pandemônio, eu vivo debaixo da? Quando você ficar desempregado, quando tudo dá ruim, quando você estiver desanimado, porque a realidade não determina o seu destino. Nós não vivemos debaixo das realidades, vivemos debaixo da fé, porque tudo pode mudar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. A nossa esperança é nele, está nele, por ele. É por isso que estamos aqui nessa reunião de família, nesta noite. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor e aplauda a Ele. É importante mudarmos a nossa consciência, porque o diabo ele usa a armadilha para desconstruir as verdades de Deus, gerando em nós mentira para a condenação. Abra em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Aonde vem a minha força? Tem gente que tem que fazer maior esforço para validar Jesus, não é? Eu tenho que jejuar bastante para Jesus me fortalecer, né? Porque se eu não jejuar, não orar bastante, não invalido Jesus, Jesus não vai me validar. Jesus não precisa da sua validação. Ele não precisa do seu jejum para ele ficar feliz com você, nem da sua oração. Porque o que ele fez por você, ele fez por amor, não fez por troca. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não? Amor não é dívida. Deus te amou e ponto final. Ah, então é fácil assim? Então você não entendeu o amor. Porque o amor te constrange a o quê? A buscar, sim ou não? O amor te constrange a jejuar, o amor te constrange a orar, o amor te constrange a ler a palavra, o amor te constrange a não pecar, o amor te constrange a viver em santidade, mas não é uma obrigação, é uma devoção, porque a obrigação oprime, pesa, mas a devoção é entrega, é relação, é amor, é santidade em amor. Grave isso no teu coração.
Por isso que a palavra de Deus não diz: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, porque dele é a minha força. Você não tem que fazer nada para validar Jesus, porque ele já é válido para nós. Você não tem que fazer nada para fortalecer Jesus, porque ele é fortalecedor, está aqui para te fortalecer. Por isso, nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pergunte-me por quê? Porque o diabo quer te enfraquecer. Ele quer te enfraquecer. Ele quer fazer com que você se sinta fraco, incapacitado, incompetente. Ele quer que você acredite que você nunca vai conseguir chegar ao plano de Deus, que você tem que se esforçar muito, que tem que sangrar, sabe? Tem que sangrar. Tudo que você faz não é suficiente, nada é bom, nada é bom. Isso é bênção ou maldição? Você quer sair dessa hoje? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Porque eu tenho que me fortalecer no Senhor, porque eu tenho que me revestir na força do seu poder, para eu tenho uma veste, eu vou revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o diabo. É isso que está escrito? O que está escrito aí, gente? Contra o quê? Quem te derruba é o diabo? O que te derruba? A cilada. É a cilada que derruba. Você está olhando para o diabo, mas está preso. Preso sabe aonde? No medo. Preso na incapacidade. Preso achando que nunca vai conseguir largar o pecado que te aprisiona. Preso se achando sempre incompetente. Preso se vendo infeliz por não ter casado. Preso porque se acha deficiente por não conseguir ser mãe. Preso porque acha que nunca vai conseguir agradar ninguém. Essa armadilha, ela gera em você um peso na sua alma, e você não consegue viver a liberdade em Cristo Jesus, enquanto você está olhando para o diabo. Você está preso nas mentiras que ele coloca na tua vida todo dia. Imagina você levantar pela manhã todo dia, querido, imagine você levantar pela manhã todo dia e se sentir um nada. Imagine você levantar todo dia pela manhã e ver tudo ruim na sua vida. Imagine você levantar todo dia pela manhã desejando morrer. Imagine você levantar todo dia pela manhã se sentindo incapaz, incompetente e sem valor. Isso amaldiçoa ou abençoa? Amaldiçoa. Então essa armadilha, ela tem que ser quebrada hoje, em nome de Jesus, para que a sua história comece a mudar, para que a sua vida comece a mudar. Não se compare com ninguém, você é o único da vida, você é a única pessoa que Deus estabeleceu para fazer a diferença nessa geração. Deus te coloca como príncipe desta terra, Deus te coloca como alguém capaz de vencer toda a dificuldade que você enfrenta hoje, nessa noite, amém? Ele é o nosso Senhor. O diabo coloca armadilha, mas hoje será quebrado em nome de Jesus. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, escute isso. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O que o diabo faz? Ele é leão? Ele brama como? Agora imagine vocês o bradar de um leão. O que você vai sentir?
coragem, capacidade, força. Você escuta o rugir de um leão, o que você vai sentir? Coragem, força, determinação, fé. Qual é a realidade? Eu estou com uma realidade, ouvindo o barulho, o rugir de um. O que eu vou sentir? Medo. O medo gera o quê? Um sentimento de quê? Incapacidade, fraqueza, terror. Exatamente a armadilha que o diabo coloca. É por isso que devemos ser sóbrios, sobriedade, porque o medo ele entorpece. O medo ele é como se fosse uma droga que vai tirar a sua consciência. Tem gente que tem tanto medo de barata. Por quê? Porque o medo ele tira a sua consciência. Você perde a sobriedade, você perde a razão. Quanto medos você tem? Porque aquilo que imaginamos se torna realidade. Porque a mente, ela mente. Quer ver? Se você vê um filme, você chora, aquilo que você está vendo é verdade? Então por que você chora? Por que você se emociona? Porque a mente ela não sabe diferenciar o que é verdade e o que é. É por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios, ou seja, pensa, será que isso que eu estou pensando é verdade? Será que isso que eu estou sentindo é verdade? Será que isso que eu estou imaginando é verdade? Deus nos deu sobriedade, inteligência para usá-la em nome de Jesus. Por isso que a palavra diz: sede sóbrios. Por isso que o culto deve ser um culto racional, para você entender o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Então sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Ele anda ao redor? Ele anda em bramando como? Buscando a quem possa? Como é que ele vai te tragar? É pelo medo. São essas artimanhas do diabo que faz com que você se sinta uma pessoa invalidada e nada faz sentido na sua vida no que se refere ao campo da fé. Por isso que a fé, ela não está subjugada à realidade. Por isso que a fé, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Não olho para os 5... Mais uma vez para gravar essa música. Não olho para os 5... Canta enquanto bebo água. Canta aí, gente. Não olho para a circunstância, não me guio por vista, alegre eu sou. Então, a gente precisa entender que hoje, essa mentira, ele não é leão. Esse leão está desdentado, não tem dente, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo morreu por mim e por você, para que venhamos ter vida, e vida em abundância. Ele veio para libertar os cativos, curar os enfermos e expulsar os demônios. Esse é o evangelho do poder de Deus, que traz avivamento para esta casa e para este lugar. Nós temos o verdadeiro leão. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Um dos anciões me disse: não chore. De novo. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, destemido. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Levantai a porta as vossas cabeças,
levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e dos 7 selos. Ele é o verdadeiro leão. Amém? De novo, bota aí. Ele é o verdadeiro leão. Aplauda o Senhor, porque Ele é o verdadeiro leão. Ele é o Senhor da glória, o Senhor forte, poderoso nas batalhas. Terra sominai, diante que tama chaminai. Ele é o leão. Satanás, tu perdeu nessa noite essa vida que tu ia ceifar. Você que ia se matar hoje, eu profetizo vida para você aqui e agora, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Quem sou eu em Jesus Cristo? Oh, fiquemos em pé, igreja. Estou encerrando a pregação. O pastor César tem ar, nem para mim não, né? Eu estou me sentindo rejeitado. Nada contra, viu, gente? Quem sou eu em Jesus? Eu sou filho de Deus. Mas a todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filho de Deus. Quem sou eu? Nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem sou eu? Justificado, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sou eu? Herdeiro com Cristo. Quem sou eu? Habitação do Espírito Santo. Quando você se permite ser habitação do Espírito Santo, o pecado não tem mais empoderamento sobre sua vida, porque ele te leva a um espírito de quebrantamento e de santificação. Porque ser santo é ser igual a Jesus. Ser de santo porque eu sou. Ser santo é ser como Jesus, caminhar com Ele. Eu sou amado incondicionalmente, com amor eterno te amei. Eu sou mais que vencedor. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que me amou. Querido, hoje é o momento de falar: Deus, qual é a verdade que o Senhor tem sobre mim? Há muito tempo eu não consigo me ver, não consigo me enxergar, não consigo ver valor nenhum em mim. Eu consigo ver valor nas pessoas, ver capacidade nos outros, mas eu não consigo ver nada em mim. Não me vejo habilitada. Faço um esforço enorme para eu me sentir bem, mas parece que nada ajuda. Senhor, qual é a tua verdade sobre mim? O que o Senhor tem a falar sobre mim? Deus está aqui, Jesus está aqui, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, está aqui para falar a verdade dele, de quem você é. Curva a sua cabeça, fale com Deus. Deus, qual é a verdade de mim? Qual é a verdade de quem sou, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Hoje Jesus está aqui nessa noite para falar as verdades dele ao seu coração, para produzir uma vida abundante, uma vida transformadora. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Pode cantar, querido, uma canção. Oh Deus, oh Deus.
Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Você, pela fé, faz parte da família de Deus. Pela fé, você faz parte da família de Abraão. Existe uma família espiritual que quer selar em ti uma vida abundante, que quer transformar o seu coração, que quer curar as suas enfermidades, que quer salvar a sua vida. Aleluia. Pela fé, querido, a sua casa é abençoada, sua alimentação. Benditos serão seus filhos e Deus engrandecerá. Aleluia. Seu nome. Benditas serão tua casa. Aleluia. Benditos serão seus filhos e Deus engrandecerá seu nome. Aleluia. Eu queria nessa hora ouvir, eu achei tão bonito. Eu quero ouvir somente a voz da igreja, pode ser? E o do back de vocês, sem instrumento, pode ser? Pode ser só o teclado bem baixinho, tá? Aonde está a primeira pessoa que hoje deseja vir à frente e se entregar a Jesus Cristo? Hoje você foi tocado por essa palavra e deseja se entregar para Jesus. Saia do seu lugar com carinho e venha aqui à frente se entregar a Jesus. Enquanto nós louvamos a Deus, ao Senhor Jesus. Você que está desviado da casa de Deus, você que perdeu a sua fé em Jesus por causa dos problemas, por causa das circunstâncias, e hoje quer renovar a sua aliança com Jesus, quer voltar para a casa do Pai, vem aqui à frente, não tenha medo. O Senhor é a tua força para te trazer até aqui na frente, para nós orarmos por você nesta noite. Pode vir, venha, esse é o teu momento. Essa é a sua hora de você sair do seu lugar. Nós iremos orar por você, iremos ministrar as bênçãos de Deus para você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar por você, em nome de Jesus. Deus engrandecerá seu nome. Bendita será. Glória a Deus. Temos uma vida. Onde está a segunda pessoa? É você mesmo. O Senhor está tocando no seu coração. Venha, não tenha medo. Hoje é o teu dia. É o dia da tua bênção. É o dia da tua vitória. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. E Deus engrandecerá seu nome.
Onde está você que hoje quer se entregar para Jesus? Venha, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está afastado do caminho do Senhor, que a sua fé ela foi perdendo a força devido aos problemas, às circunstâncias. Hoje é o teu momento, sai do seu lugar, vem aqui, renove sua aliança com Jesus, renova sua fé, fortaleça a sua fé em Jesus. Ele está aqui para te abençoar também. Oh, aleluia. Não olha para as circunstâncias. Jesus está aqui nessa noite para lhe abraçar, para produzir verdades plenas no teu coração, na tua alma, na tua vida. Não temas, não temas. O Senhor está aqui. O diabo não quer que você quebre isso, mas hoje está sendo desfeito em nome de Jesus, porque as verdades de Deus estão plenas aqui neste lugar. Será quebrada em nome de Jesus toda a mentira do inimigo na sua alma, no seu coração, e as verdades de Deus estarão sendo estabelecidas nessa noite, neste culto, para a glória de Deus Pai. Vamos cantar mais um louvor. Eu vou dar mais um tempinho para você sair e vir aqui à frente. Eu não gosto muito de insistir, mas estou sentindo desejo no coração de dar mais uma insistência. Não uma insistência, não é isso, mas um tempo, um pequeno tempo para a gente orar e terminar essa parte. Então vamos louvar a Deus com mais uma canção, e você vai poder vir aqui à frente nessa oportunidade, em nome de Jesus. Caso você tem dificuldade, peça para alguém te ajudar e trazer você até aqui. Me leve até lá, eu estou sem força. Peça ajuda a alguém e vem aqui. Vamos orar por você em nome de Jesus. Glória a Deus. Aonde está a terceira pessoa? E percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Jesus. Meu coração eu entreguei A ti. a ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. E percebi Que és que és tudo. tudo que procurei. Por isso eu estou aqui. Por isso estou aqui. Eu vim correndo Eu vim correndo te te encontrar, Senhor, pois tenho algo a te dizer. dizer. Você precisa. Você precisa saber o que diz meu coração. Olha, Deus, olha o nosso coração. Vim correndo te encontrar, Ei, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Jesus.
Amém. Vamos orar por essas vidas. Deus seja louvado. Senhor, aqui estão essas vidas diante do teu altar, Senhor. Eu coloco diante de ti essas vidas, que a bênção de Deus alcance essas vidas, essa geração, que essa geração seja uma geração de bênção, e que essa bênção seja plena na nossa geração e nas futuras gerações. E que a paz do Senhor reine nessas vidas que estão aqui e todos que estão aqui presentes. Que ao encerrar este culto possamos levar essa paz para a nossa casa e mantê-lo no nosso coração, vivendo pela fé, caminhando pela fé, porque o justo vive da fé. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, Deus abençoe, até a próxima. Culto da família, gente.